Fala, meninos e meninas, você é nosso Adole, nosso professor, coordenador, você que nos assiste, nos acompanha. Eu já estava há um tempo sumido, mas estou de volta, renovaram o meu contrato, estou aqui de volta com vocês. E hoje o nosso time é diferente, hoje nosso time foi recrutado de uma forma especial. Hoje a gente está com um grupo diferenciado aqui, os nossos professores, né? Então, quem são vocês? Apresenta pra gente. Já são conhecidos, já apresentaram lição, mas agora estão em outro ângulo da história. Pastor, eu sou Leslie, ele é o Alexandre. Aqui em Campo Grande, porque nosso canal é aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a gente tem 2 classes, cada classe média de 30 alunos. Então aí tem a Adoles 1 e a Adoles 2 dividido por classe. O pessoal já deve ter notado, né? Quando a gente faz a nossa classezinha com eles, tem uma turma diferente. E a gente gosta geralmente de fazer com os nossos adoles, porque a gente gosta de ouvir a opinião deles, a perspectiva deles. Mas dessa vez a gente resolveu, como você falou, diferente, só os professores. E é uma lição extremamente gostosa, que fala sobre... Aliás, antes da gente introduzir, deixa eu apresentar, né? Eu sou a Leslie e esse aqui é o meu marido. Alexandre, muito prazer. Mas, gente, a gente tem um abraço para mandar, né? Verdade. Quem é que está nos assistindo aí, aqueles que estão nos acompanhando aí de longe, vocês lembram o nome? Eu sempre me confundo dos nomes. De Barra do Garças, Mato Grosso. Isso, do Mato Grosso. Eventualmente, nossos adoles, quando viajam, chegam e contam de onde que eles são, né? Sim. Aí sempre tem uma turma que fala, eu assisto o canal de vocês. Esses dias foi o nosso amigo, nosso adolescente, Daniel Neves, estava lá na igreja, eles falaram, a gente assiste, manda um abraço pra gente. Que legal. Aí o Daniel está mandando um abraço. Muito bom. Barra do Garças. Você então que é de Barra do Garças, obrigado também pela sua companhia aí com a gente, tá bom? Vamos lá, gente, para a lição? Vamos fechar os olhos? Vamos orar. Pai querido, a gente vai discutir um pouquinho de um assunto muito especial, de um capítulo especial dentro do livro de Daniel. Nos ajude, nos ilumine, para que a gente possa crescer e amadurecer ouvindo e lendo a Tua Palavra. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, capítulo 3 do livro de Daniel, um evento que não é nenhuma novidade, mas tem muitas particularidades para a nossa vida, né? A gente entende ali do que a gente está vivendo ali nas lições anteriores, né? De Jeremias, todo aquele processo. O processo, conforme eu falei com os meninos, né? A degradação espiritual que eles estavam vivendo, até que resulta no cativeiro. Então, o cativeiro era um sinônimo, um sinal do juízo de Deus. E aí isso cai num outro livro, numa outra história, e aí vai se desdobrando. A gente tem o contexto de Daniel, seus amigos, já vimos o capítulo 1, 2, e agora a gente está no capítulo 3. Depois de receber a estátua, a visão da estátua em várias partes, Nabucodonosor não se contenta de ser somente a cabeça. E é a estátua inteira, né? Então, Alexandre, o que estava acontecendo nesse contexto aí dessa história? O que você acha aí que foram as principais motivações de Nabucodonosor? Então, pastor, Nabucodonosor, né? Ele foi influenciado pelos outros sábios que circundavam ali a sua corte, né? Ele teve o ego inflado, né? Ele teve os outros sábios falaram para ele assim, por que você não faz uma estátua, né? E isso é bem contado no livro Os Ungidos, né? Que acompanha a nossa lição. Ellen White traz para a gente essa história, que daí ele se enche, o ego dele se enche, e ele resolve fazer o quê? A estátua inteira de ouro, falando, o meu reino não vai ser passageiro, né? O meu reino vai ser perpétuo. Vamos usar uma expressão, né? Ele se sentiu o umbigo do mundo, né? Os mais importantes de todos. Muito bom. Leslie, o que te chamou a atenção na lição dessa semana? Nessa lição de número 7. 7, bem lembrado. Terceiro trimestre, lição 7, para vocês acompanharem. Pastor, eu amo essa história. Aliás, eu amo Daniel. Não à toa, meu filho, caçula, chama Daniel. Porque eu acho muito. Inclusive, que a primeira vez que me perguntaram por que meu filho chamava Daniel, eu fui contar a história de Daniel, eu me emocionei, a pessoa se emocionou. Porque é muito bonito saber quanto eles eram fiéis, né? Desde lá atrás, quando eles foram chamados, que não se contaminaram com os manjares do rei, com o banquete. E depois veio Sadraque, Mesaque, Abednego. Né? E também não se inclinaram, né, para aquela estátua, não fizeram assim o que o rei queria. Para eles era muito mais forte, muito mais importante servir a Deus, ser fiel a Deus. Então o que mais me chama a atenção é essa fidelidade. E sempre me perguntar, será que eu seria fiel a ponto assim de falar, minha vida, ser fiel a Deus? E eu falo muito isso para meus filhos, se alguém chegar e falar, você morre ou você vai ser fiel a Deus, você decide morrer e ser fiel a Deus. Mas nunca
incline-se ou tenha qualquer tipo de idolatria, né? Sim. Agora, um detalhe interessante na lição é que, assim, os 6 primeiros capítulos de Daniel, eles obedecem, apesar de ter ali o capítulo 2 no contexto profético, eles obedecem a uma linha histórica, né? Eles têm uma ênfase especial sobre um personagem, que normalmente é Daniel. Então, eu gosto sempre de ilustrar assim, você tem dentro dos 6 primeiros capítulos o holofote virado para Daniel. Começa lá o capítulo 1, o exemplo dele, dá destaque a outros personagens, mas a ênfase é Daniel. Sim. Capítulo 2, o que recebe a interpretação de sonho enfrenta, ou está na frente do rei e dá a interpretação. Mas no capítulo 3, o foco muda, o foco de luz vai para outro. E aí vão para os 3 amigos que acompanhavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Outro fato interessante, que eu acho assim, vocês já pensaram em mudar de nome? Em algum momento da vida de vocês? Eu sei que no céu a gente vai receber um nome na pedrinha branca, mas assim... Aqui, você pensou, se você não fosse Leslie, ou se não fosse sim, né? Alexandre. Eu já pensei que eu devia ter Eu tinha um problema com o meu nome quando eu era criança, eu queria trocar, mas depois eu larguei pra lá. Eu sempre gostei do meu nome. Não, eu já não gostei do meu nome, porque tive problemas também. Mas... Um outro detalhe importante que a lição traz, que não que a lição traz, mas é que está dentro da nossa história, é essa mudança de nome. Mudar de nome era, por meio do seu nome, adorar determinada divindade. Tanto que esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi o nome que eles receberam lá na Babilônia, que antes eram outros nomes. Ananias, Misael e Azarias. A gente quase não fala dos nomes originais deles. A gente fala dos nomes babilônicos, né? Mas isso era um sinal de transformação que o próprio Babilônia provocava, certo? Então isso é uma coisa muito bacana, né? Alexandre, faz a pergunta que você fez para mim, antes da gente começar aqui o nosso estúdio, que eu acho que isso vai ser uma pergunta que todo mundo cogita e fica aquela coisa assim, aonde estava? Daniel, onde estava? Não, mas agora que vocês estavam falando os nomes aí, eu fiquei pensando, né? Azarias, Azarados, esses foram debates. Mas enfim, pastor, onde que estava Daniel? Gente, o Alexandre me fez essa pergunta, agora virou a mesa aqui, né? Não sou eu que faço as perguntas, né? Mas o Alexandre me fez essa pergunta agora há pouco. E geralmente o povo fala assim, alguns falam que Daniel se curvou, outros, que isso e aquilo. Gente, primeiro você precisa ter em mente que a Bíblia ela é um texto corrido, tá? Então, depois de muito tempo, ela foi separada em capítulos e versículos. É legal, né, pastor? Assim, que nem o senhor acabou de falar, assim, às vezes Daniel pode ter se inclinado, mas a Bíblia nunca escondeu, né, os erros. Mesmo se você pegar Davi, que foi segundo o coração de Deus, exatamente, os erros dele, Deus mostrou os erros dele. Exatamente. Deus mostra os acertos e os erros, né? Pedagogicamente, vamos dizer assim, o estilo de ensino da Bíblia pedagogicamente não é esconder imperfeições, mas é mostrar o crescimento por meio delas. Exatamente. Então, a ênfase, volto a dizer, a ênfase estava sobre Daniel, o exemplo de Daniel. Daniel não era perfeito, mas ele tinha algo para nos ensinar. Certo? E aí, se você for para o capítulo 2, verso 49, a pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte do rei. O próprio verso diz que a corte da Babilônia é um lugar e a corte do rei, a província da Babilônia é um lugar e a corte do rei é outro. Aí, a gente chama isso meio que de a ideia do trampolim, né? Um verso está preparando para o contexto do seguinte. Então, ele está separando os cenários para introduzir um dos cenários, o que estava acontecendo em um desses cenários, no capítulo 3. Certo? Então, isso é muito bacana nesse sentido. Então, Daniel estava em um lugar e o evento do capítulo 3 acontece em outro. Certo? Então, isso é legal. Agora, volta ao jogo verdadeiro agora eu que pergunto aqui. Vamos lá. Gente, para mim, eu acho que essa história ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Quando você vai para os eventos finais da história, a gente não vai se adorar uma estátua, mas a gente vai adorar a um sistema político, um sistema generalizado ou geral que o mundo vai propor. Vocês já pensaram nisso? É justamente ser perseguido. É justamente sobre isso, né, pastor? Ser maltratado. Porque parece uma história infantil, que a gente ouve desde criança, mas é uma aplicação muito mais profunda. A aplicação é linda. Primeiro isso, né, sobre a fidelidade, que a gente comentou, e a fidelidade e a perseguição, porque assim, eles foram perseguidos justamente porque eles adoravam a Deus, né? Enquanto todos encaminham todas as coisas para adorar uma pessoa, uma estátua, ou obedecer o que está acontecendo, né, pelo seu próprio bem,
Eles não, eles foram contra o sistema, contra e sendo fiel a Deus. Mas o mais bonito que vai chegando para frente, né, que nota-se que Jesus estava ali. A lição traz isso também. Jesus estava junto. Um pouquinho antes ali, que eu acho perfeito dessa história, que mostra a submissão e a fé, é que eles, quando são confrontados por Nabucodonosor, né, eles falam, ó, se Deus quiser, Ele vai nos salvar. Exatamente. A gente confia tanto nele que se morrer, morremos para Ele. Se for para ficar vivos, Deus vai dar um jeito. Deus tem um jeito dele. Exatamente, a fé deles não era nem assim, ai, não, Deus vai me salvar. É uma história muito simples, né? Contando assim é simples, mas a aplicação e o que ela tem por trás... Parece muito poético. Parece aquelas histórias de livros que a gente lê. Só que vai chegar no final do tempo e a gente vai viver exatamente dessa maneira. Então para pensar. Se Deus me salvar bem, se Ele não me salvar, amém também, eu vou continuar sendo fiel. Exatamente. Mas se Ele me salvar, Ele vai passar comigo, seja eu morrendo, seja eu não morrendo. Exatamente. Então assim, ó, pensa, você tem Sadraque, Mesaque e Abednego nesse contexto. O próprio Cristo está lá no meio da fornalha e isso vira um testemunho. Você tem os reformadores que morreram em prol de uma verdade que eles defendiam. Vai chegar a nossa hora. Vai. E qual vai ser a minha e a sua decisão? E não só no final dos tempos, né, pastor? Para todos os adolescentes. Sim. Todo tempo vocês vão estar sendo confrontados em fazer a decisão, em ser fiel ou fazer o que todo mundo faz. E pode não te levar à morte imediata, mas te leva à morte espiritual. A degradação espiritual, que era o reflexo porque eles estavam no cativeiro babilônico. Se afastaram tanto faz, não tem nada a ver. E quando perceberam, ó, estavam bem longe o suficiente para não se sentirem dignos ou para não se lembrarem mais de que tinham um Deus para chamar de seu. Né? Rapaz, a lição é forte. Eu queria compartilhar com você o último, na verdade, o versinho, né? Versículo 28. Depois de que tudo isso acontece, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Amém. Amigo, você vai ser provado. Agora, em pequenas escalas, em coisas muito simples, mas que vão fazer diferença. E tudo isso, no final, resulta em testemunho, porque tudo isso é obra do Espírito para transformar a vida de outros, fortalecer a sua, mas transformar a vida dos outros. E a pergunta que a gente quer deixar é qual? Amigo, você está disposto a ser fiel? Nas pequenas coisas e nas maiores que estão por vir? Esse é o plano de Deus, são os desfechos da história do grande conflito que envolve a mim e a você. E a pergunta da lição é: quem está no controle? Quem está no controle? Certo? Então responde aí, porque agora a gente precisa encerrar e a gente precisa orar. Que Deus te abençoe durante os momentos da lição desse trimestre. Cada lição muito especial, uma aplicação muito profunda. Não perca a oportunidade de refletir, orar e pedir a direção de Deus, tá bom? Amém. Alexandre, ore por nós então. Oremos. Querido Deus que estás nos céus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um estudo da tua lição. Obrigado, Pai, porque aprendemos a confiar em Ti. Aprendemos que o Senhor é um Deus que se importa e que estará ao nosso lado a cada momento, Pai. Entregamos o controle de nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Tchauzinho, gente. Se cuidem. Curta, compartilha.